Capítulo 9. Eliseu, o profeta, chamou então um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Prenda sua veste na cintura, pegue este frasco de óleo e vá depressa a Ramote-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre, faça-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leve-o à sala mais reservada. Então, pegue o frasco de óleo, despeje-o sobre a cabeça dele e diga: Assim diz Jeová: Estou ungindo você como rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja sem demora. Assim, o ajudante do profeta foi a Ramote-Gileade. Quando chegou, os chefes do exército estavam sentados ali. Ele disse: Chefe, tenho uma mensagem para o senhor. Jeú perguntou: Para qual de nós? Ele respondeu: Para o senhor, chefe. Portanto, Jeú se levantou e entrou na casa. O ajudante despejou o óleo sobre a cabeça dele e lhe disse: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Estou ungindo você como rei sobre o povo de Jeová, sobre Israel. Mate-os da casa de Acabe, seu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e de todos os servos de Jeová que morreram às mãos de Jezabel. Todos os da casa de Acabe morrerão, e eliminarei em Israel todos os do sexo masculino da casa de Acabe, incluindo o desamparado e o fraco. Vou fazer com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Ahias. Quanto a Jezabel, os cães a devorarão no terreno em Jezreel, e ninguém a enterrará. Então ele abriu a porta e fugiu. Quando Jeú voltou para junto dos servos do seu senhor, eles lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que aquele louco veio falar com você? Ele lhes respondeu: Vocês conhecem esses homens e o seu tipo de conversa. Mas eles disseram: Você não está falando a verdade. Conte-nos, por favor. Então ele respondeu: Foi assim e assim que ele me falou. E também disse: Assim diz Jeová: Estou ungindo você como rei sobre Israel. Em vista disso, cada um pegou rapidamente seu manto e o estendeu nos degraus diante dele. Eles tocaram a buzina e disseram: Jeú tornou-se rei! Então Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jeorão. Jeorão tinha estado em Ramote-Gileade com todo o Israel para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Mais tarde, o rei Jeorão voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos que os sírios lhe tinham causado quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse então: Se vocês concordarem, não deixem ninguém escapar da cidade para ir contar isso em Jezreel. Então Jeú subiu no seu carro de guerra e foi a Jezreel, visto que Jeorão estava lá de cama por causa de seus ferimentos. E Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jeorão. Quando o vigia que estava na torre em Jezreel viu Jeú com seu grande número de homens se aproximando, disse imediatamente: Estou vendo um grande número de homens. Jeorão disse: Chame um cavaleiro e envie-o ao encontro deles para perguntar: Vocês vêm em paz? Portanto, um cavaleiro foi ao encontro dele e disse: Assim diz o rei: Vocês vêm em paz? Mas Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Vá para trás de mim. E o vigia informou: O mensageiro chegou até eles, mas não voltou. Então o rei enviou um segundo cavaleiro, que ao chegar a eles, disse: Assim diz o rei: Vocês vêm em paz? Mas Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Vá para trás de mim. E o vigia informou: O mensageiro chegou a eles, mas não voltou. Pelo modo de guiar o carro de guerra, deve ser Jeú, neto de Ninsi, pois ele guia como um louco. Jeorão disse: Prepare o meu carro de guerra. Assim, prepararam o carro de guerra dele, e Jeorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um no seu carro de guerra para encontrar Jeú. Eles o encontraram no terreno de Nabote, o jezreelita. Assim que Jeorão viu Jeú, ele perguntou:
Você vem em paz, Jeú? Mas ele respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam a prostituição e as muitas feitiçarias de Jezabel, sua mãe? Imediatamente, Jeorão deu meia volta com o seu carro de guerra para fugir e disse a Acasias: É uma traição, Acasias. Jeú pegou o arco e atirou uma flecha, atingindo Jeorão no meio das costas, de modo que a flecha lhe atravessou o coração, e ele caiu no seu carro de guerra. Jeú disse então a Bidkar, seu oficial: Pegue-o e jogue-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembre-se, eu e você guiávamos carros de guerra atrás de Acabe, o pai dele, quando o próprio Jeová proferiu contra ele a seguinte proclamação: Tão certo como eu vi ontem o sangue de Nabote e o sangue dos filhos dele, diz Jeová, eu lhe retribuirei neste mesmo terreno o que você fez, diz Jeová. Portanto, pegue-o e jogue-o no terreno, segundo a palavra de Jeová. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Mais tarde, Jeú o perseguiu e disse: Matem-no também. Assim, feriram-no enquanto estava no carro de guerra, subindo a Gur, que fica junto a Ibleão. Mas ele continuou fugindo para Megido e morreu lá. Seus servos levaram-no então num carro de guerra a Jerusalém e enterraram-no com seus antepassados na sua sepultura, na cidade de Davi. Foi no 11º ano de Jeorão, filho de Acabe, que Acasias tinha se tornado rei sobre Judá. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ficou sabendo disso. Então ela pintou os olhos de preto, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Assim que Jeú entrou pelo portão, ela disse: Será que Zinri, que matou seu próprio senhor, se saiu bem? Ele levantou os olhos para a janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? Imediatamente, 2 ou 3 oficiais da corte olharam para ele, lá embaixo. Ele disse: Joguem-na para baixo. Então eles a jogaram. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e ele a atropelou. Então ele entrou, comeu e bebeu. Depois disse: Peguem esta maldita e enterrem-na. Afinal, ela é filha de rei. Mas quando foram enterrá-la, não acharam nada, a não ser o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e lhe contaram isso. Ele disse: Isso cumpre a palavra de Jeová, que ele falou por meio do seu servo Elias o tisbita. No terreno de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E no terreno de Jezreel, o cadáver de Jezabel se tornará como estrume sobre os campos, para que não se diga: esta é Jezabel. Capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Portanto, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos príncipes de Jezreel, aos anciãos e aos que cuidavam dos filhos de Acabe. A carta dizia: Quando receberem esta carta, vocês estarão com os filhos do seu senhor. Vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Portanto, escolham o melhor e o mais qualificado dos filhos do seu senhor e ponham-no no trono do seu pai. Então, lutem pela casa do seu senhor. Mas eles ficaram com muito medo e disseram: Vejam, se nem mesmo 2 reis conseguiram se manter de pé diante dele, como nós nos manteremos de pé? Assim, o encarregado do palácio, o governador da cidade, os anciãos e os que cuidavam dos filhos de Acabe mandaram dizer a Jeú: Somos os seus servos e faremos tudo o que disser. Não faremos rei a ninguém. Faça o que for bom aos seus olhos. Então Jeú lhes escreveu uma segunda carta, que dizia: Se vocês estão do meu lado e querem me obedecer, venham a mim amanhã, nesta hora, em Jezreel, trazendo as cabeças dos filhos do seu senhor. Os 70 filhos do rei estavam com os homens de destaque da cidade que os criavam. Assim que receberam a carta, eles pegaram todos os 70 filhos do rei, mataram-nos, puseram as cabeças deles em cestos e as enviaram a ele, em Jezreel. O mensageiro veio e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então ele disse:
Façam com elas 2 montes à entrada do portão da cidade, e deixem-nas ali até de manhã. Quando ele saiu de manhã, ficou de pé diante de todo o povo e disse: Vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou a todos estes? Portanto, saibam que nem uma única palavra de Jeová, que Jeová falou contra a casa de Acabe, ficará sem cumprimento. E Jeová tem feito o que falou por meio do seu servo Elias. Jeú matou também todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens de destaque, seus amigos e seus sacerdotes. Não lhe deixou nenhum sobrevivente. Então ele partiu em direção a Samaria. A casa onde os pastores amarravam as ovelhas ficava no caminho. Jeú encontrou ali os irmãos de Acasias, rei de Judá, e lhes perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos os irmãos de Acasias, e estamos indo perguntar se está tudo bem com os filhos do rei e com os filhos da rainha mãe. Ele disse imediatamente: Peguem-nos vivos. Portanto, pegaram-nos vivos e os mataram junto à cisterna da casa onde as ovelhas eram amarradas. Eram 42 homens, e ele não deixou nenhum deles sobreviver. Seguindo adiante, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Jeú o cumprimentou e disse: O seu coração está plenamente de acordo comigo, assim como o meu coração está com o seu? Jonadab respondeu: Está. Então, dê-me a mão. Assim ele lhe deu a mão, e Jeú o puxou para dentro do seu carro de guerra. Depois disse: Venha comigo, e veja como não tolero infidelidade para com Jeová. Assim, Jeú o levou no seu carro de guerra. Então Jeú chegou a Samaria e matou todos os que restavam da casa de Acabe em Samaria. Eliminou todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado a Elias. Além disso, Jeú reuniu todo o povo e lhes disse: Acabe adorou pouco a Baal, mas Jeú o adorará muito mais. Portanto, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Não deixem nenhum deles faltar, porque vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem faltar, não ficará vivo. Mas Jeú estava agindo com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Jeú disse também: Proclamem uma assembleia solene para Baal. Então a proclamaram. Depois Jeú enviou uma mensagem a todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram. Nenhum deles faltou. Eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal ficou completamente cheia. Ele disse ao encarregado do vestiário: Traga vestes para todos os adoradores de Baal. De modo que trouxe as vestes para eles. Então Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram na casa de Baal. Jeú disse aos adoradores de Baal: Façam uma busca cuidadosa, e certifiquem-se de que não haja aqui adoradores de Jeová, apenas adoradores de Baal. Por fim, entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas. Jeú tinha colocado do lado de fora 80 dos seus homens e tinha dito: Quem deixar escapar um dos homens que entrego às suas mãos, morrerá no lugar dele. Assim que ele acabou de fazer a oferta queimada, Jeú disse aos guardas e aos oficiais: Entrem e matem-nos. Não deixem nenhum deles escapar. Os guardas e os oficiais os mataram à espada e jogaram os corpos para fora, e foram avançando até o santuário interno da casa de Baal. Então levaram para fora as colunas sagradas da casa de Baal e as queimaram. Eles demoliram a coluna sagrada de Baal. Demoliram também a casa de Baal e a transformaram em latrinas, que existem até hoje. Assim, Jeú eliminou Baal de Israel. Mas Jeú não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, no que se refere à adoração dos bezerros de ouro que ficavam em Betel e em Dan. Jeová disse a Jeú: Visto que você agiu bem e fez o que é certo aos meus olhos, fazendo a casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração,
4 gerações dos seus filhos se sentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar na lei de Jeová, o Deus de Israel, de todo o coração. Ele não se desviou dos pecados que Jeroboão tinha levado Israel a cometer. Naqueles dias, Jeová começou a tirar o território de Israel, pedaço por pedaço. Hazael continuou a atacá-los em todo o território de Israel, do Jordão para o leste, toda a terra de Gileade, o território dos Gaditas, dos Rubenitas e dos Manassitas, que vai desde Aroer, que fica junto ao vale do Arnon, até Gileade e Bazã. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeú, tudo o que ele fez e todos os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeú descansou com os seus antepassados, e o enterraram em Samaria. E Jeoacá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. O tempo que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foi 28 anos.